Começamos a gravação, tá bom? Bom dia de novo a todos. Tá? Não quero ocultar a parte do meu raciocínio errado na resolução da última questão que a gente resolveu, certo? E peço mil desculpas a vocês. Como eu disse, por estar resolvendo questões com nível, né, bem mais alto, eu achei que se aplicava as condições que eu estava pensando nessa questão. Mas a questão é muito simples, né? A questão é muito clara. E aí, como eu estava antenado, né, nessas coisas mais aprofundadas, que nessas condições esse raciocínio funcionaria, mas eu não consegui perceber que o nível da questão era tão intermediário, né? Tão assim, nível médio, né? E aí eu conduzi vocês a um raciocínio errado dentro daquele contexto. Por isso eu peço desculpa a todos vocês, tá certo? Eu faço questão de deixar gravado aqui, registrado, para que fique postado lá, realmente. E agora eu pretendo fazer o que com vocês? Eu pretendo voltar para a questão e a gente vai olhar o contexto da questão e vai ver por que não pode ser aquela alternativa que eu disse, pelo contexto que a questão não mostra, tá bom? Deixa eu compartilhar com vocês aqui de novo o Paint aqui. E aí vai ser bem mais simples, porque o raciocínio lógico da questão é uma coisa bem simplória, né? Muito diferente da forma que eu estava pensando, né? Das condições que eu estava pensando. Então, ó, vamos ler de novo, e aí eu vou me ater apenas à informação que está no enunciado, beleza? É dessa forma que a gente consegue pensar dentro do eixo da questão. Eu resolvi tanto exercício, mas às vezes eu às vezes eu acabo interpretando de forma errada. Um exercício fácil eu interpreto como difícil e aí penso de uma forma diferente, que poderia se encaixar, mas nesse contexto não encaixou, tá bom? Então, por esse motivo, eu vou estar resolvendo novamente essa questão com vocês, essa questão 15 com vocês, e vai ser bem mais fácil, acredito eu. Gente, se todo mundo entendeu aí o recado, aceita minhas desculpas e meu perdão, sinaliza aí um ok, beleza, tudo bem, pode resolver novamente e matar essa questão da dúvida com relação à resolução desse tipo de questão. Fale comigo aí, garotos. Beleza, professor? Tranquilo, né, Vinícius? Você me perdoa, não perdoa, porque eu estava pensando um pouco mais avançado do que a questão pedia, né? Claro, Pronto, todo mundo é. pronto, pois é. E eu peço perdão a vocês. E quero corrigir isso lá desde já, tá bom? Para que vocês não aprendam errado, de forma alguma. Eu estou ensinando vocês a interpretar a questão. Pô, não posso fazer isso. Eu fiquei muito arretado comigo mesmo. Pô, como é que eu vou questão? Me ajude. Eu não sei se pelo tempo que a gente tava resumindo, né? Que cara queria derrubar a transmissão da gente. Não sei se foi isso. Mas vamos lá. A quinta questão, 15ª questão com mais calma. Eu vou ler novamente, tá certo? E aí, como todo mundo já sabe mais ou menos o contexto da questão, eu vou ler novamente para ter o cuidado de mostrar o que a questão diz, tá bom? E o que a gente pode concluir a partir disso. Então, a questão fala o seguinte: uma placa de alumínio tem um grande orifício circular. Ela falou um grande orifício circular. Beleza. No qual foi colocado um pino, também de alumínio, ou seja, do mesmo material, né? Se for submetido à mesma variação de temperatura, provavelmente ele vai aumentar na mesma proporção da chapa. É isso que ele quer dizer, né? Indiretamente, tá bom? Então, ele colocou esse pino, nesse grande orifício dentro da placa, como se fosse uma placa, gente. Uma placa é em formato, geralmente, de um retângulo ou de um quadrado, né? Então, é uma placa, né? O comprimento X, uma largura, sei lá, L,
não sei. E dentro dessa placa, no meio dessa placa, tem um furo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Um furo circular. É um círculo, né? Só que esse meu círculo está meio devagar demais, né? Mas é um círculo. Quero que entenda que é um círculo, tá? Um círculozinho assim, ó. Beleza? E aí ele pega um parafuso e coloca dentro desse círculo. É esse o contexto da questão. E aí o que ele faz? Ele pega o pino e a placa, todo mundo junto, e ele aquece a 500 graus simultaneamente. O que quer dizer isso? Eu já expliquei isso na outra vez para vocês, mas acrescentei algumas coisas que fiz a gente chegar numa outra conclusão. Tá? Mas quer dizer o quê? Que o pino e a placa eles vão ser aquecidos ao mesmo tempo. Porque ele não colocou o parafuso lá dentro do orifício. Então, quando ele aquece o conjunto, os dois sim, ao mesmo tempo, então, como os dois estão no mesmo material, né? Eles vão aumentar de tamanho ou de área, vamos dizer assim, na mesma proporção, tá? Se eles sofrerem a mesma variação de temperatura. Então, é isso que ele está falando. O pino e a placa, eles vão sofrer a mesma variação de temperatura. Tranquilo? Então, esse é o contexto da questão. Agora, um detalhe que a gente tem que ficar atento na questão e que eu não prestei muita atenção, porque na minha cabeça eu estava em outro contexto mais avançado. Uma coisa eu vou dizer para vocês, às vezes o simples é o mais fácil, né? O mais difícil é fazer o fácil. Por esse motivo, eu cheguei a uma conclusão da questão com vocês, que eu nunca fiz isso, né? Não sei, eu não me lembro quando eu fiz com vocês, foi a primeira vez que aconteceu isso. E nunca mais aconteceu, prometo. Então, uma coisa que eu não prestei atenção, nem enfatizei com você, mas que é muito importante a gente perceber, é que ele diz que antes de aquecer a placa do pino, quando ele coloca o pino dentro do orifício circular, que é um círculo, ele disse que o pino ele ficava com uma grande folga. Guardar isso aí no coração. Antes de aquecer, o pino, quando é colocado dentro do orifício circular, na placa, né, retangular ou quadrada, por exemplo, antes do aquecimento, o pino ele já ficava com uma grande folga, tá? E por o pino ter o mesmo material, ele fala isso, ó, a placa é de alumínio e o pino também é de alumínio. Então, se o pino e a placa estão sofrendo uma variação igual, que nesse caso é de 500 graus simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, isso quer dizer indiretamente que o pino vai aumentar proporcionalmente ao aumento da placa. Então, para a gente matar essa questão aqui, eu queria fazer diferente. Depois a gente vai matando as alternativas, tá bom? Eu queria que vocês pensassem comigo, junto comigo, né? Dentro desse contexto da questão aí. Perceba, em situações ideais como essa, tá certo? Que são situações mais simples, quando eu coloco uma placa que tem um orifício circular, ou poderia ser de qualquer, ou circular, ou retangular, ou triangular, enfim. Quando pego uma placa com algum tipo de furo, e aí eu aumento a temperatura da placa, ou seja, eu aumento a temperatura, a gente sabe que o aumento de temperatura é um aumento da variação da temperatura, ou seja, a variação final ela é maior que a inicial, o que provoca que a variação seja positiva, ou seja, a placa ela vai aumentar de dimensões, né? O comprimento vai aumentar um pouco, a largura vai aumentar um pouco, beleza. Sabendo disso, que o comprimento e a largura vão aumentar um pouco, de forma bem simples, a gente consegue perceber, veja, se o comprimento ele vai aumentar um pouco, proporcionalmente ao coeficiente linear do alumínio, a largura vai aumentar um pouco também na mesma proporção.
que isso quer dizer? Que o furo que está lá, ó, o furo está assim, tá? Beleza? Até aí tudo bem? Sim Tudo ou não? bem. Fala aí. Sim, professor. Beleza. O furo está assim, ó. Aí aumentou a temperatura, houve uma variação de 500 graus, beleza? Aí vamos pensar só no comprimento. Aí aumentou o comprimento, ó. Percebe? Aí ele, a parte lateral do ciclo ele começa a abaular. Ou seja, aumentou o diâmetro na verdade, de um elipse. A gente vai aprender sobre isso depois. De um elipse, né? Ou seja, aumentou o diâmetro da circunferência, que era circunferência, agora virou uma elipse. Só que a largura não aumenta na mesma proporção, né? Sim ou não? Sim, professor. Então, quando o comprimento, veja, vamos fazer um círculo pequeno aqui, ó. E aí esse círculo ele vai aumentando aí o diâmetro. O diâmetro dele é o dobro do raio, né? Quando ele aumenta o comprimento da barra, por exemplo. E aí, só que quando ele aumenta o diâmetro do raio, que é essa distância de um lado até a outra da circunferência, como a largura também aumenta de comprimento, ou seja, ele está falando de uma dilatação superficial, que aumenta o comprimento e a largura da chapa. Então, quando ele aumenta também, proporcionalmente, o diâmetro da circunferência também vai aumentar na mesma proporção. Então, se quando a placa é aquecida, o diâmetro da circunferência aumenta, e lembrando que o diâmetro é o dobro do raio, tá? Tranquilo? O diâmetro é a medida de um lado a outro da circunferência, passando pelo centro. Tá claro isso aí, gente? O diâmetro da circunferência? O diâmetro é 2 vezes o raio, 2R. Tá? Então, o que acontece? Quando eu aumento a placa, eu percebo que o diâmetro, ou seja, a distância de um lado a outro da circunferência passando pelo centro dela, ele vai aumentar tanto no comprimento quanto na largura na mesma proporção. Ou seja, vai continuar sendo um círculo com diâmetro maior. Se é um círculo com diâmetro maior, isso quer dizer o que para a gente, indiretamente? Se o diâmetro de uma circunferência é maior que o diâmetro de outra, indiretamente está falando que o raio dessa nova circunferência aí vai ser maior. Vocês estão conseguindo me acompanhar, garotos? Sim, professor. Sim, professor. Até aí tranquilo, Só né? não, só não tô conseguindo entender um pouco. Não, vai entender agora. Vamos lá. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples para vocês. Vamos supor, na questão não diz, certo? Mas vamos supor que a área do círculo dentro da placa, o raio, por exemplo, seja 2 centímetros, beleza? A gente sabe que, pelo menos vocês deveriam saber, né? A área de um círculo é π, que é aproximadamente 3,14, vezes o raio elevado ao quadrado. Então, por exemplo, só em função de π, sem precisar multiplicar por π. Então, se eu substituir o raio de 2 metros, 2 centímetros, vamos colocar assim, né? Vou colocar 2 centímetros. Então, se eu colocar o raio de 2 centímetros aí, por exemplo, no lugar da fórmula πr ao quadrado, no lugar do r eu colocar 2, que é o raio, eu vou ter 2 ao quadrado, que é 4, e 4 vezes π. Concorda comigo? Então, inicialmente, a área dessa circunferência é 4π centímetros quadrados. Até aí você concorda comigo? Sim, professor. Beleza. Então, o que acontece quando aumenta o comprimento e a largura da chapa? É como se o diâmetro, o que é o diâmetro? Essa medida aqui do meio, ó, não sei se você consegue perceber, vai de um lado a outro da circunferência, passando pelo centro dela. Beleza? Então, como o comprimento aumenta,
esse diâmetro também ele vai aumentar, né? Só que ele não aumenta de forma desproporcional, como eu posso dizer. Ao não aumentar mais que a largura, ele aumenta na mesma proporção. Então, o orifício continua sendo uma circunferência. Só que essa nova circunferência, ela vai ter um diâmetro maior. Ou seja, a distância de um lado a outro, passando pelo centro, ela vai ser maior. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se o diâmetro de uma circunferência é maior, porque o raio dela é maior após o aquecimento. Estou conseguindo entender mais ou menos onde eu quero chegar? Ou está difícil? Entendi, professor. Então, o que eu quero chegar? Por exemplo, se o diâmetro após o aquecimento do furo é maior, indiretamente quer dizer o quê? Por exemplo, só dando uma ilustrando para você, para ficar facilitar o entendimento de vocês. Então, vamos supor que agora o diâmetro seja, sei lá, vamos supor que o diâmetro seja 5, beleza? Tranquilo? Então, se o diâmetro é 5, o diâmetro é o dobro do raio. Isso após o aquecimento, tá? Tranquilo? Após o aquecimento, houve um aumento do diâmetro. Se houve um aumento do diâmetro, a circunferência aumentou de tamanho. Como é que eu posso chegar a essa conclusão? Dando esse exemplo que eu estou mostrando para vocês. Para que vocês absorvam essas ideias e na hora de resolver esse tipo de questão, pense dessa forma. Tranquilo? Então, entendam por que a circunferência aumenta. Até aí, tá claro, gente? Então, ó, vamos supor que após esses 500 graus de variação de temperatura, o diâmetro ele passa a ser... Era 4, né? Porque o raio da gente era 2, então o diâmetro é o dobro do raio. Na primeira situação, antes de aquecer a placa, o diâmetro, hipoteticamente, né, que a gente está dando um exemplo, era 2 centímetros. Não era isso? O diâmetro era 2 vezes 2, na verdade, né? É 2 vezes o raio. Se o raio era 2, então o diâmetro seria 4 centímetros. Não é isso? É isso. Pronto. Então, depois do aquecimento, eu já estou falando para vocês, gente, o comprimento da barra, da placa, ela vai aumentar na mesma proporção que a largura. Ou seja, o diâmetro, ele vai aumentar na mesma proporção que a largura. Então, indiretamente, isso quer dizer que a área do ciclo vai ser maior. Como é que eu posso afirmar isso? Aí vamos usar um exemplo. Por exemplo, vamos supor que agora o diâmetro do círculo aumentou. Não aumentou a temperatura, o diâmetro aumentou. Então, o que é que isso significa? O diâmetro não é sempre o dobro da letra B. É uma boa. A letra B é a alternativa que a gente marcou na alternativa passada, que a gente seguiu aquele raciocínio que eu adicionei condições, né? Eu já quero descartar essa hipótese, tá bom? Letra B não pode ser, mas depois a gente vai chegar nesse ponto, tá bom? Eu só quero que vocês entendam aí o raciocínio corretamente, para que vocês com certeza possam afirmar da forma de vocês qual é a solução que vocês acham que é, tá bom? Então vamos lá, eu quero dizer isso. Então vamos supor agora que o diâmetro seja 5 centímetros. Se o diâmetro é 5 centímetros, então o raio vai ser a metade dele. E a metade de 5 é 2,5. Concorda comigo? Sim, professor. Beleza. Então, quando eu substituir esse 2,5, 2,5, na fórmula da área do círculo, que é π vezes r ao quadrado, vai ficar π vezes 2,5 elevado ao quadrado. Isso vai dar 6,25 π. Agora, perceba, antes do aquecimento, a gente fez a mesma experiência com um raio de 2, não é? Deu 4π. Π é um valor constante, não muda, 3,14. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Quando a gente aumentou o diâmetro, quando a placa foi aquecida, a área ela passou a ser de 4π
para ser uma área, a gente aumentou pouco, tá? Eu aumentei bem pouco aqui para vocês terem a ideia que realmente aumenta. A gente aumentou o diâmetro pouco, a gente aumentou 1 centímetro só o diâmetro. E qual o impacto que isso teve na área? A área passou de 4π para ser a 6,25π. Aí eu pergunto para vocês, a área, hipoteticamente, desse nosso exemplo, após o aquecimento do círculo que está dentro dessa placa, ela vai ser maior após o aquecimento ou vai ser menor? Vai ser maior, professor. Vai ser maior, né? É isso aí. Então, se a folga ela vai ser maior, e tanto o pino quanto a placa são do mesmo material, então o aumento que a área tiver dentro da placa vai ser proporcional ao aumento também da área do pino. Concorda comigo? Concordo. Porque não são o mesmo material, né? É o mesmo coeficiente de dilatação superficial. Ou seja, a proporção do aumento do pino e do orifício, elas são a mesma. Agora, perceba, antes de aquecer, ele colocou, eu só tenho 10 minutos, gente. E aí a gente vai para a parte 2, beleza? E aí, ó, o que ele fala? Antes de aquecer, o pino, também de alumínio, ele colocou dentro do ciclo e tinha uma grande folga. Sim ou não? Sim, Sim. Então, antes do aquecimento, ó, esse pino aí, ele já tinha uma grande folga. Beleza? Aí, depois do aquecimento de 500 graus, essa minha área não vai aumentar, não? Essa minha área do orifício dentro da placa? Sim ou não? Concorda comigo agora? vai, professor. Concordo? Vai aumentar, né? Agora a gente tem que ver o seguinte: vai aumentar em que proporção? Será que vai aumentar na mesma proporção que o aumento do orifício? Ou será que a folga vai ser um pouco maior que o orifício? O que é que vocês acham, garoto? Agora eu já expliquei todo o raciocínio de forma coerente com a questão mesmo que ela pede para a gente. Tá bom? E aí a gente vai ver aí. O que é que vocês acham? Eu acho que a folga vai ser maior porque antes de ser aquecido ele já tinha uma grande folga. Se aumenta na mesma proporção, então vai continuar com uma grande folga. Pois é, né? Pois é, pois é. Então, a gente já sabe que a folga ela vai aumentar, né? Porque se aumentar a temperatura, a folga vai aumentar, né? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, ó, o que acontece? Concorda comigo que a placa ela é muito maior que o pino? Sim, professor. Sim, né? Então, se a placa é muito maior que o pino, embora ele tenha a mesma, o mesmo, feito o mesmo material, concorda comigo que a dilatação superficial da placa ela vai aumentar mais. Por quê? Porque a área inicial dela é maior do que o pino. Concorda comigo? Sim, Lembra da fórmula? Delta S é igual a S0. Delta S é o aumento da área. É igual a S0. Tá certo? Deixa eu colocar vocês aqui para ver todos vocês. Vai ser igual a S0, que é a área inicial, vezes o mesmo coeficiente superficial, né, que é o mesmo material, e vezes a mesma variação de temperatura. Então, o que vai fazer com que o orifício ou o pino, eles tenham um aumento maior ou não que outro, ou igual ao outro. Vai depender da área inicial. Concorda comigo?
E aí, gente, o que é que vocês acham? Repete aí, professor. Veja, perceba. O pino e a placa têm o mesmo material, ok? Então, o coeficiente linear, linear não, superficial, perdão, será o mesmo. Guardou isso aí? Sim, sim. Beleza. Como a gente falou que colocou o pino numa temperatura igual à temperatura ambiente, eles estavam na temperatura ambiente, ou seja, no comprimento inicial. No comprimento inicial, não, numa área inicial, vamos dizer assim, um S0. Tanto do pino quanto do orifício. Beleza? Aí eu pergunto, houve uma variação de 500 graus para os dois, tranquilo? Então, houve uma variação de 500 graus para o pino e houve uma variação de 500 graus também para o orifício que está dentro da placa. A gente já percebeu que quando a placa aumenta, pela área inicial da placa, ela ser maior, ela vai aumentar mais, né, do que o pino. Concorda comigo? Concordo. Por quê? Porque o coeficiente de dilatação superficial é o mesmo do pino. A variação de temperatura, ele falou, 500 graus Celsius, é a mesma. Então, qual é o fator, qual é a grandeza que vai determinar se a dilatação da placa ou do orifício ela vai ser maior ou menor que a dilatação do pino? Só depende aí do S0, né? Que é o nosso S0? A área inicial. Estão compreendendo onde eu quero chegar, garotos? Sim, professor. Estão compreendendo bem? Então, ó, então percebe que nesse caso aqui, dessa questão aqui, o que vai fazer com que o objeto, a placa ou o pino, tenha uma dilatação maior, vai ser a área inicial. Aí eu pergunto, quem é que tem uma área inicial maior? O orifício antes de ser aquecido, que já deixava uma folga com o pino, ou o pino? O diâmetro do pino. Diâmetro, estou falando, o pino é em forma circular, né? Todo pino, todo parafuso tem um formato circular, né? Cilindro, na verdade, né? E aí, a, a parte ao redor dele é um círculo, na verdade, né? É um círculo que ele se estende por um eixo, né? Que a gente chama de cilindro. Mas tem um formato circular. Tá? E quando ele dilata com relação à área circular também. Tranquilo? Aí eu pergunto para vocês, para a gente matar essa questão aqui, a gente tem que saber o quê? Eu tenho 3 minutos. Então vamos lá. Dá para a gente matar a questão. Veja, se eu sei que a dilatação, tanto da placa, o coeficiente de dilatação, tanto da placa quanto do pino, é o mesmo, não muda, não vai causar nenhuma variação. Eu sei que a variação de temperatura sofrida pela placa é a mesma variação de temperatura sofrida pelo pino, não vai ter diferença. Então, o que é que vai diferenciar? O S0. Quem tiver uma área maior, inicial, ela vai sofrer uma dilatação maior. Concorda comigo? Porque se o S0 da placa, ou a área inicial da placa, ela for maior, ou a área do orifício, vamos dizer assim, que é a mesma coisa nesse caso, né? For maior que a área inicial do pino, e a questão já diz, ó, porque ó, ele coloca o pino, tem 2 minutos, ele coloca o pino dentro do orifício e fica com a grande folga. Se ele fica com a grande folga, indiretamente ele está dizendo para mim, ó, antes de aquecer, na área inicial, a área do orifício já era muito maior que a área do pino. Estão entendendo onde eu quero chegar, gente? Sim, professor. Tá claro mesmo? Só tem 1 minuto e 39. Então vamos lá. Então, se a área inicial do orifício já era bem maior que a área do pino,
E essa área inicial é o fator determinante que vai fazer com que o orifício ele dilate mais do que o do pino, ou vice-versa. Então, logicamente, se a área inicial do orifício é maior, embora o coeficiente superficial seja igual e a variação seja igual, a dilatação sofrida pelo orifício, ela vai ser uma dilatação maior. Por quê? Porque a área inicial não é maior. Concorda comigo, gente? Concordo. Então, a gente concorda que a folga vai aumentar, né? Vai aumentar por quê? Porque a área inicial da folga, ou do círculo, já era maior que a do pino. Beleza? Embora eles tenham o mesmo coeficiente de dilatação superficial, e mesmo variação de temperatura de 500 graus, o que é que vai diferenciar, vai fazer com que um aumente mais que o outro? É a área inicial. Como o ciclo tinha área inicial maior, então ele vai ter uma dilatação maior, ou seja, a folga irá aumentar. Tranquilo isso aí? Então, eu tenho menos de 1 minuto, então deixa eu cortar aqui. Ó. A folga irá aumentar, eu vou cortar as opções que fala que a folga vai diminuir.